minutos. O primeiro é o João da Cadesc. Eu aviso faltando um. E em seguida é o Leonardo Pinho. Boa noite a todos, companheiras e companheiros. Bom, falar depois do professor César Amadeu, né? A gente fica meio perdido, porque até então o César é a nossa grande referência, né? Eu, como militante do software livre, e hoje estou aqui praticamente na luta junto com os meus companheiros, né? Então eu não posso deixar passar em branco o coletivo digital que iniciou, inclusive, junto com os adolescentes, né, em Cidade Tiradentes, o pessoal da DataPrev, o pessoal do Cérebro, inclusive, que são grandes parceiros, e o pessoal da Prodan, que inclusive temos representantes aqui hoje presente. Eu volto a falar ainda da questão da inclusão digital. Eu acho que a inclusão digital, ela tem que ser vista assim, com um pouco mais de carinho e vista como uma política pública. Porque cerca de 4 anos atrás, dentro de um grupo de espanhóis da universidade, para poder participar do mestrado, né, da Casper Livre, do pessoal que está se formando em comunicação, aí perguntaram para o professor César Amadeu, onde que está a inclusão digital aqui em São Paulo, né? Ele foi muito enfático. Ele falou, a verdadeira inclusão digital está na periferia, nas periferias de São Paulo. E nós tivemos o privilégio que ele levou esse grupo de espanhóis a conhecer o nosso laboratório na Cidade Tiradentes. Até visto chamado como Muquifo, né? Mas hoje, para a gente incluir digitalmente a nossa população, não depende muito de espaço, tem muito compromisso e é logicamente qualificar para poder produzir conteúdos. Então, nada mais gratificante do que a gente ver um jovem, né, um adolescente. Eu vou até citar um exemplo aqui, aquele garoto que está ali na filmadora, o David. Esse garoto tem 14 anos. Ele foi praticamente qualificado, está sendo qualificado ainda, e hoje ele desenvolve, faz todas as produções culturais da entidade, é instrutor. E a contrapartida é uma coisa engraçada que aconteceu com esse garoto. Um minuto. Ele foi chamado na escola municipal para poder qualificar os professores dele, a parte didática básica dele. Então, durante o período, ele é aluno, passado no determinado período, ele vai ensinar os professores a praticamente produzir, né, e se apropriar dessas ferramentas, principalmente das escolas públicas da cidade, que são do software livre. Então, eu acho que a questão da inclusão digital é fundamental, e eu tenho certeza que o Sérgio falou muito bem. Os espaços que você pode ter como institucional tem que ser os adolescentes. Ali o adolescente ele tem que ter o compromisso de dar cursos, qualificar, e vamos ter os futuros desenvolvedores aqui para os grandes equipamentos que tem hoje, né, nas tecnologias aqui no Brasil. Obrigado. Bom, eu vou ser rápido no que eu vou falar. Primeiro, eu acho que falar em inclusão digital, tem gente que acha que é passado, que programa de inclusão digital não tem que ter mais, e eu acho que é o contrário, que a inclusão digital tem que acompanhar as inovações, tem que acompanhar o progresso, tem que atender às necessidades e às reclamações da periferia, de ter o de melhor, o último que saiu, para poder produzir cultura, para poder produzir conhecimento. Os telecentros nunca foram de aprisionar um moleque na frente de um computador dentro de casa com banda larga. Nunca foi isso. Os telecentros sempre foram construídos como centros comunitários. A população inovou, criou as salas de convivência, os conselhos gestores foram fundamentais para a política pública de telecentros. E só resistiu ao governo que sucedeu a Marta porque os conselhos gestores seguraram a política pública, porque política pública não é dádiva de ninguém, é conquista da população, é política da cidade, não é de uma gestão, não é de um partido. E o que eu queria dizer é o seguinte, nós que militamos na inclusão digital, que militamos na cultura livre, no conhecimento livre, nós vamos nos militar na campanha para a prefeitura, para que o Haddad seja o prefeito. Mas eu queria aqui, mas tem muito gato escaldado,
na área de cultura digital, nos pontos de cultura, nos telecentros, que foram para a rua, que lotaram a internet de campanha pelos nossos governos. Então, nós vamos nos comprometer, mas eu queria deixar aqui, não sei se é um pedido, talvez seja uma exigência pelo tanto que a gente fez. Nós queremos um compromisso do prefeito e da prefeitura com investimento em política pública na área de ciência, tecnologia, inovação, inclusão digital, ponto de cultura, software livre, conhecimento livre. O futuro é livre e nós temos que seguir em frente. Boa noite a todos os companheiros e companheiras. Queria cumprimentar o Sérgio Amadeu, Giba, Donato, nosso futuro prefeito Haddad, Nicoleles, Newton Lima. Queria falar um pouco aqui sobre a questão da juventude, porque a sociedade tem uma visão que a juventude é apática, passiva, não quer participar. E a gente tem visto, eu estive no Conselho Nacional de Juventude, deixei hoje o Conselho do Governo Federal, que na verdade não é isso. O jovem tem muita disposição de participar, o jovem quer novas formas de participação, novas formas de diálogo, e os métodos burocráticos e verticalizados que nós construímos muitas vezes na militância afastam o jovem dos processos políticos. Nós temos um grande desafio, que é aproveitar desse instrumento das novas tecnologias, da inclusão digital, para estimular novos processos criativos, novos processos de participação, e que estes ajudem a disputar novos valores da juventude brasileira. Valores mais solidários, valores que quebrem os preconceitos, que possam transformar essa sociedade numa sociedade mais humana. E dizer que nós temos uma disputa nova. Eu acho que muitas pessoas vêm falando nisso, o Sérgio Amadeu tem reforçado, que a ideia é que nós ainda temos a qualidade da luta de classes e da luta pela terra, mas hoje nós temos uma grande luta, que é a luta pelo conhecimento livre. E nós não podemos deixar o mercado mediar as relações tecnológicas de inclusão digital, porque hoje é isso que acontece, uma vida mercantilizada, que a juventude vem se manifestando, vem expressando e vem ocupando os espaços públicos para dizer não ao mercado, não ao capitalismo. Nós queremos processos criativos, públicos, coletivos, democráticos. E acho que esse grande programa que nós estamos fazendo para a cidade é um programa que faz o encontro das ruas e das redes. Nós temos que fomentar a inclusão digital para fomentar o encontro, para fomentar a participação. Gostei muito de uma conversa que tivemos com a Haddad, que ele dizia isso: vamos iluminar as praças, não é botar luz, é botar internet na praça pública, é botar internet nos espaços públicos, para que as pessoas possam se encontrar na internet de qualidade, de alta qualidade. E acho que este projeto de cidade que nós estamos construindo é um projeto, e acho que esse debate que está sendo feito aqui é uma cereja do bolo do nosso programa. Este debate, o debate sobre participação democrática, que integra a área da rede e a área da rua, é o presencial, mas é o virtual, pode ser uma grande cereja do bolo para a gente construir uma cidade mais humana, não militarizada, não higienista, uma cidade mais participativa e uma cidade inovadora. Então é isso, muito obrigado. Sim, a gente se inscreveu, mas eu achei isso ótimo. Bom, obrigado pelas palavras de todo mundo. Queria fazer, na verdade, um convite para o Fernando, da gente fazer essa discussão, levar essa discussão para outros espaços da cidade, para outros fóruns, para as ruas, como o Gabriel disse, para lugares onde a gente possa dialogar diretamente com jovens que estão na periferia, que muitas vezes estão fora da universidade. Isso foi falado diversas vezes aqui. A gente entende que o programa de pontos de cultura, por exemplo, conseguiu alcançar um nicho da população que estava totalmente fora desses circuitos fechados e seletistas que muitas vezes as universidades produzem, infelizmente. Queria dizer que o tom dessa campanha está começando muito bem, está começando com o pé direito e que a gente vai... É verdade. Boa noite. Então, com o pé esquerdo, que seja assim.
e que a gente possa levar essa toada até o final para que você suba lá no palanque como prefeito eleito de São Paulo. É isso que eu queria dizer. Queria convidar vocês todos para militarem junto com a gente na internet, nas redes sociais, nos espaços públicos, levando inclusive essas discussões para esses fóruns ampliados e que a gente possa construir juntos um plano de governo que seja aplicável, porque uma grande questão para quem depois é eleito é contar com o apoio de toda a população para fazer valer os seus planos de governo. Então é essa a última mensagem que eu queria deixar aqui. Muito obrigado. Boa noite. Isso. Ainda mais se for público, porque agora, dia 16, a maioria dessas informações, os meios são públicos, é tudo público. Assim, Transparência Hacker, para quem não sabe, é um projeto para trabalhar pela ciência, pela tecnologia e inovação na administração pública. Significa você propor novos meios de efetivar a democracia, novos meios de possibilitar um outro tipo de governança. Né? E com relação ao tema especificamente, mais do que eu acho um pedido ou uma colocação de pauta, talvez uma proposta. Porque a gente está falando de ciência e tecnologia, mas o bom da ciência e tecnologia é que a gente pode fazer as coisas acontecerem assim, de uma hora para outra. Né? Fernando, você sabe o que é um PED? Não? Produção colaborativa? PED é como se fosse uma carta em branco que você coloca na internet, em que todas as pessoas podem ir lá e comentar em cima do texto que está lá colocado. Como se fosse uma wiki. O PED trabalha mais ou menos na mesma linha, que é produção colaborativa. Então, uma proposta de, utilizando ciência e tecnologia agora, propor uma inovação que a gente pode fazer agora, não é nem só uma promessa, mas algo que a gente pode fazer imediatamente. Oi? Fazer imediatamente é colocar o plano de governo, o seu plano de governo, num espaço de produção colaborativa, em que as pessoas podem diretamente, todo mundo, possa comentar, fazer propostas, porque o bom disso é que se você usa papel, por exemplo, toda vez que você quiser acrescentar alguma proposta, uma outra via, uma outra visão, você precisa acrescentar papel. Você dificulta a eficiência desse projeto. Só que na internet não. Você tem bens não rivais ali, você não precisa conflitar. Se tem uma divergência, cria uma outra linha. O espaço é praticamente infinito. Né? Então a proposta até já está levantado esse PED, me dê a liberdade de colocar na lista de Transparência Hacker, com 1.300 pessoas, servidores públicos, pessoal do Brasil inteiro, durante a palestra. Nós levantamos o site, ele é o ped.tracker.com.br/p/radar. E já vamos colocar. Oi? Repete. Tá bom, desculpa. Se quiser anotar. PED, P-A-D. Ponto. T de tatu, H-A-C-K-E-R, tracker.com.br/p de pato /radar. Então a gente vai montar, só entrar nesse que a gente vai direcionar para um menor. Vamos montar um domínio menor. Isso, vamos montar um mais fácil. Vamos inovar. E a questão é agora todo mundo, quando quiser conversar sobre as políticas, conversar diretamente por um espaço transparente, em que todos vão ver as discussões, as propostas, os comprometimentos e as aceitações. No espaço público, no espaço completamente colaborativo. E a proposta não é só porque a gente poderia colocar isso, as pessoas poderiam comentar, independente de um aceite da campanha, da sua campanha, mas que você também use e traga, quando for fazer as apresentações, os debates, que você traga se vocês têm algumas propostas, para quem tiver propostas, que apresentem por meios em que isso fique guardado, que as pessoas possam comentar, e isso não termine com um evento de 2, 3 horas, mas que as pessoas, quando elas quiserem, e a ordem dos interesses, elas possam construir não é só o governo, é política, é tudo pode ser construído por todo mundo. A internet está aí para isso, a tecnologia está aí para isso, a inovação da administração pública é isso. Obrigado.